Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael e esse foi o resultado do nosso primeiro projeto, que são os ratos do Demon Slayer. Nesse vídeo eu irei mostrar para vocês como foi o passo a passo da criação desse projeto, desde o Blender, ao fatiamento até a peça final pintada, como vocês viram no início do vídeo. Antes de pensar em imprimir qualquer coisa, eu sempre começo revisando o meu modelo. Aqui, por exemplo, eu tenho os dois ratos que a gente vai trabalhar. Eles possuem alguns defeitos, como modelagem, erro de modelagem, algumas partes estão grudadas, outras têm protuberâncias que não deveriam estar ali. O problema é que quando você vai imprimir, a impressora não perdoa. E se você ignora essas imperfeições, o fatiador até aceita, mas a impressão vai cobrar depois, provavelmente vai prejudicar o seu trabalho. Então essa etapa aqui é mais a parte de detalhe, é o que define a qualidade do projeto, se vai dar certo ou não. E aí a gente vai corrigindo algumas partes, como onde vai fazer a parte de encaixe, a gente vai revendo o nosso modelo, aonde fica melhor visualmente, onde não vai ficar, vai reparando onde coisas deveriam existir e onde não. Por exemplo, aqui eu vou fazendo as inserções da onde vai os encaixes, por exemplo, o rabo, o torso, a parte das pernas, né? E aí, como no outro modelo o rabo ele tá mais locado, eu vou fazendo, puxando ele até ele ficar centralizado e ficar uniforme ao modelo. E aí nessa parte que a gente vai fazendo a movimentação, os ajustes para poder fazer o rabo ficar certinho no modelo, é muito importante a gente estar sempre movimentando a câmera, olhando por ângulos, outras perspectivas de visão. E claro, sempre usar as ferramentas adequadas para conseguir trazer o máximo de resultado que você conseguir. E a gente faz a parte de encaixe para poder fazer a conexão do rabo com o torso depois. E agora partindo para a próxima parte, onde a gente vai mexer no nosso modelo, será uma parte de musculatura do torso, que ficará muito avantajada. E aí o certo é a gente ir afofando, né? Para poder ficar mais uniforme, olhar como que é de fato uma musculatura das costas. E aí a gente vai ajustando, eu vou puxando um pouco mais das asas para a dorsal ficar alinhada. Vou fazendo mais os cortes da musculatura para poder ficar mais certo, a suavização dos ombros onde estava cortada, onde não deveria. Sempre dando uma boa analisada no modelo, para poder não esquecer nenhuma parte, como essa de realçar o cotovelo, fazer as inserções do tríceps dos dois ratos, porque esses pequenos detalhes que a gente acaba deixando passar despercebido é o que acaba diminuindo o valor do nosso produto. Então sempre dá uma revisada, analisa, vê se não deixou passar nada, porque quanto mais caprichoso você conseguir deixar o seu modelo, melhor é o resultado depois na parte de impressão e quando for para a parte de pintura. Depois de corrigir o modelo, eu parto para a separação das partes. Muita gente imprime tudo junto por pressa, mas isso acaba limitando tanto o encaixe quanto no acabamento futuro. Essa pintura que você está vendo no Blender, que está no nosso rato, ela serve para organizar e projetar e planejar melhor a produção. Quando você pensa nisso agora, no seu trabalho fica bem melhor e mais fácil no futuro, porque ela serve para fazer a divisão de cada parte do nosso modelo. E aí eu vou mostrar para vocês como foi feita a divisão de cabeça, torso, pernas e o rabo. E aqui, como podem ver, eu estou fazendo a separação dos troncos. É sempre bom você rotacionar bem o seu modelo para não deixar passar nenhuma parte. Igual nessas partes aqui, eu achei que eu tivesse passado com pincel e acabou não passando. Às vezes, quando você vai passar, acaba pegando partes que não era para pegar, mas isso é muito fácil de resolver, porque é só você ir desselecionando a parte que foi preenchida ali com a tinta. Sempre fazer o acabamento fino, porque essa parte, quando for fazer divisão, é o que vai dar a diferença dos encaixes, para não correr muita junção de peça ou você não precisar ficar lixando tanto. Beleza, pessoal, agora com nossos troncos pintados, a gente vai fazer a separação. Aí, como vocês podem ver, ao selecionar a parte do tronco, ela vai estar selecionada e separada da cabeça e da base. Eu vou mostrar para vocês aí. Eu transformei na parte de malhas, como você pode ver. A cabeça selecionei
separei como uma peça só, a base e as pernas como outra. Como vocês podem ver, nossos modelos estão separados agora. Com o modelo pronto agora, eu levo tudo para o software de fatiamento. Aqui eu penso menos em velocidade e mais em qualidade. Diminuo a espessura da linha ou da extrusão que vai ser usada na impressora para aumentar a qualidade da superfície e resistência das peças. E uma dica que eu dou para vocês: sempre organize certo cada peça na bandeja, analise bem como vai ser estruturado para você conseguir economizar em suporte, em materiais que acabam sendo usados de forma desnecessária, e também para você evitar pequenas falhas que podem ocorrer quando for fazer a sua impressão. Esse é o ponto onde muita gente culpa a impressora, quando na verdade o erro começou no modelo lá atrás. Então, e agora, como já foi tudo configurado, é hora de imprimir todas as nossas peças. Eu imprimi as peças separadas para garantir o melhor acabamento e evitar problemas nas estruturas. Essa etapa só foi tranquila porque o trabalho pesado a gente já tinha feito antes na parte de preparação, antes de chegar na parte de software de fatiamento. Quando você planeja bem, a impressão deixa de ser um risco e vira um processo previsível, onde você vai conseguir imprimir tranquilo, sabendo que não vai ter erro, sabendo que o seu suporte vai se adaptar bem à sua peça ali na bandeja. E lembre-se, para você evitar qualquer tipo de outro risco, mantenha sempre a bandeja da sua impressora limpa para que tenha bastante aderência na sua peça. E agora, com as peças todas impressas, esse é o resultado do nosso modelo montado antes do acabamento de lixamento, verificação de encaixe para ver se está tudo certinho antes da gente começar a nossa pintura. Agora começa a parte que mais diferencia um projeto comum de um projeto profissional: o lixamento, a preparação e a pintura. Aqui não tem atalho, se pular etapa o resultado final mostra. Eu sempre prefiro gastar mais tempo agora do que aceitar um acabamento mediano no final. Como vocês podem ver, eu colei a parte da base com massa acrílica, fiz separos onde estava com um pouco de erro ou onde ficou um pouco machucado devido ao suporte de pressão, como eu fiz os encaixes utilizando o imã. Esse aqui é uma pequena amostra de como foi a parte de pintura. Eu pintei ele todo de cinza antes de jogar as cores principais. O mais legal é que quando você vê a peça pronta, tudo parece simples. Cada decisão lá no começo impactou diretamente nesse acabamento. E esse é o resultado final do nosso projeto. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual parte do processo você mais achou legal, ou se você tem alguma dúvida, manda no comentário que a gente lê. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber de alguma dica, deixe no comentário aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.